Oi, pessoal! Vamos para a atividade de hoje, então? Muito bem. Ler e escrever, página 26. Atividade 5A, leitura, poema. Leia o poema abaixo do autor Fernando Pessoa. Na sequência, respondam as questões abaixo. Ao entardecer, de Fernando Pessoa. Ao entardecer, debruçado pela janela e sabendo de soslaio que há campos em frente, leio até me arderem os olhos o livro de Cesário Verde. Que pena que tenho dele! Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade, mas o modo como olhava para as casas e o modo como reparava nas ruas e a maneira como dava pelas coisas é o de quem olha para árvores e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Por isso, ele tinha aquela grande tristeza que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo, e triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Ao entardecer, de Fernando Pessoa. Do que o poeta está falando? Então, observem bem. Ao entardecer, debruçado pela janela, e sabendo que há campos em frente, leio até me arderem os olhos. Ele está lendo bastante um livro. Então, ele está falando que está com pena de quem? Do autor do livro? Que pena que tenho dele. Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade. Como assim, gente? Como é que alguém está preso em liberdade pela cidade? Ele era um camponês. Vejam bem, a cidade, ela não tem mais as belezas do campo, ela não tem mais aquelas árvores todas, o riacho correndo, aquela paisagem, os animais soltos. Então, ele estava solto pela cidade, mas ele estava preso nos limites da cidade. Porque a cidade não é como o campo, onde a gente tem liberdade, anda tranquilo, não precisa ter medo de atravessar a rua, porque quase não passa carro, não é mesmo? Então, olha que bonito, a poesia tem dessas coisas, a gente tem que ficar interpretando o que o autor quer dizer. Mas o modo como olhava para as casas e o modo como reparava nas ruas e a maneira como dava pelas coisas, antigamente se escrevia coisas para a palavra coisas, tá bom, pessoal? É o de quem olha para árvores e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando e anda a reparar flores que há pelos campos. Ele imaginava aquilo que ele queria que tivesse na cidade, né? Por isso que ele tinha aquela grande tristeza, que ele lamentava a falta que ele sentia do campo, que ele nunca disse bem que tinha, mas andava na cidade como quem anda no campo. Olha só como ele imaginava. E triste como esmagar flores em livros e pôr plantas em jarros. Como quando as plantas ficam plantadas, né, fixadas pela natureza, elas crescem muito mais, elas têm muito mais liberdade. Já repararam quando a gente planta uma plantinha no jarro, ela não cresce tanto quanto ela pode crescer se ela estiver no solo? Então, do que o poeta está falando? Gente, resposta completa, início de frase, letra maiúscula. Ó a ponta do meu lápis quebrando aqui. O poeta está falando da falta que um camponês sentia do lugar onde vivia, vírgula, pois
estava na cidade. Muito bem. Vamos lá para a letra B. Observem as frases. Como este poema é triste. 2. Eu lhe mostro uma tristeza. O que as duas palavras em negrito, estão vendo que elas estão mais pretinhas? Em negrito têm em comum. Essas palavras elas têm a mesma origem, né? Uma é triste e a outra é tristeza. As palavras têm a mesma origem. Letra C. Observem mais essas duas frases. Número 1. Eu lhe mostro uma tristeza. A leveza deste poema é demais. Agora pensem, se beleza se origina de belo, leveza se origina de qual palavra? Gente, tá muito fácil, né? Leveza só pode se originar de leve. Então, vamos lá. A palavra leveza se origina da palavra leve. Número 2. Leiam as frases abaixo, observando qual o papel das palavras destacadas e conversem com os colegas e o professor. Aquele haikai é belo. Haikai, gente, é um livrinho com pequenos poemas, tá bom? Aquele haikai é belo, então tem a palavra belo. A menina tem modos delicados. Ele comprou um rico tecido para fazer sua camisa. Este filme tem um final muito triste. Indiquem a quem se refere cada uma das palavras destacadas. Olha só, belo aqui é uma característica, é um adjetivo. Lembra que eu já falei isso com vocês ano passado? Que adjetivos são palavras que classificam, que dão características, né? Que falam sobre o substantivo, que é o objeto, né? Que é o sujeito daquela frase. Então, aqui a gente está falando de quem? Do haikai. Ele é belo. Então, esse belo, ele está relacionado ao haikai. E delicado? Delicado está falando de quem? Dos modos da menina, né? Indique a quem se refere cada uma da palavra. Então, delicado está falando dos modos da menina, não diretamente da menina. Se estivesse falando diretamente da menina, seria a menina é delicada ou a menina delicada, mas são os modos, o jeito dela que são delicados, tá? Então, modos. Rico. Ele comprou um rico tecido. Opa, olha. O rico tá falando do tecido, né? Para fazer sua camisa. Então, rico, tecido. E triste. Este filme tem um final muito triste. Triste é o quê? O final do filme, né? Triste é o final do filme. Muito bem. Letra B. Belo, delicado, rico, triste. Vocês sabem qual nome a gramática dá a essas palavras? E que tipo de informação elas acrescentam às frases? A Pro já falou com vocês, né? O nome que se dá é adjetivo. Respostas completas. O nome que se dá é adjetivo. Ponto. Vamos responder a segunda pergunta. E que tipo de informação elas acrescentam às frases? Elas dão
características ao substantivo, né? O que é o substantivo mesmo? É a palavra que dá nome a seres, coisas e lugares. Legal. Então, vamos passar para a página 28. Letra C. Agora, façam a modificação nas palavras entre parênteses e preencham as lacunas como no modelo. Atenção à terminação da palavra. A leveza deste poema é demais. Observem que começou com A, então não poderia ser leveso, né? Tem que concordar. É a leveza deste poema é demais. Sua está no sorriso. Tá falando do quê? Beleza, né? Muito bem. Sua beleza está no sorriso. A outra, ela se despediu da mãe com, ó, delicada, aqui vai ser delicadeza. Delicadeza. Depois, a rica. Riqueza não traz felicidade, mas ajuda. Então, vamos lá. A riqueza. Muito bem. Você tem uma missão. Acabar com a minha triste, aqui vai ficar tristeza. Muito bem. Atividade 5B, organizando as palavras. Observem as palavras do quadro e separem-nas em 2 grupos, observando o uso final ESA com S e ESA com Z. Então, todas as palavras com ESA vocês vão escrever num lado e todas as palavras com ESA com Z no meio vocês vão escrever aqui. Então, já organizem ESA aqui e ESA aqui, tá bom? Pessoal, vejam só que interessante. Depois de organizar as palavras aqui no quadro, vamos observar, olha só que interessante. Princesa se escreve com S. Fineza é o quê? A característica de ser fino. Mas princesa é um ser, é um substantivo. E fineza é um adjetivo, é uma característica, né? Ser fino. Vamos observar aqui também, olha. Firmeza. Firmeza é a característica de ser firme. Impureza é a característica de ser impuro. Tigresa é uma característica? Não. Tigresa é o nome do animal feminino de tigre. Então, é um substantivo. Mesquinheza é a característica de ser mesquinho. Marquesa é uma característica? Não. É um substantivo, porque é o feminino de marquês. Uma pessoa nobre, né? Estranheza é a característica de ser estranho. Vamos lá, então. Grandeza, a característica de ser grande. Então, é um adjetivo. Vocês percebem que todas as palavras que são características, que são adjetivos, terminam com Z, o ESA com Z, e o substantivo é ESA com S. Olha só. Freguesa. Freguesa é a mesma coisa que a cliente, feminino de freguês. Então, é substantivo. Olha só, é escrito com S. Baronesa é o feminino de barão, também um título de nobreza. Se escreve com S. Gentileza, que é a característica de ser gentil, se escreve com Z. Incerteza, que é a característica de não ser certo, de ser incerto, se escreve com Z. Moleza, que é a característica de ser mole, se escreve com Z. Franqueza, que é a característica de ser franco, verdadeiro, sincero, se escreve com Z. Limpeza, que é a característica de estar limpo, se escreve com Z. Frieza, a característica de estar frio. Duquesa, feminino de duque. Então, olha aí o substantivo, né? Lerdeza, com Z, que é de ser lerdo, e fortaleza com Z, característica de forte. Viram só que interessante? Então, a número 2 pede o seguinte:
Discutam com seu grupo uma regra que ajude a lembrar quando usar ESA e quando usar ESA. Então, usamos ESA com S para substantivos femininos e usamos ESA para palavras que dão característica. Muito bem, finalizamos as atividades de hoje. Se tiverem dúvida, entre em contato com a Pro, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!